Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o HPV, o papiloma vírus humano. As discentes responsáveis são Pietra Vitória Ribeiro de Figueiredo e Sofia Ellen Assunção Nascimento, ambas graduandas em farmácia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Você sabia que a maioria das pessoas sexualmente ativas já teve ou terá contato com HPV em algum momento da vida? O HPV, ou papiloma vírus humano, é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo e apresentam um importante problema de saúde pública devido à sua relação direta com diversos tipos de cânceres. Apesar de ser muito frequente, ainda existem muitas dúvidas sobre sua transmissão, sintomas, prevenção e vacinação. Por isso, falar sobre o HPV é essencial para promover informação, prevenção e cuidado com a saúde. Vamos começar falando então o que é o HPV. O HPV é um grupo de vírus que infectam a pele e as mucosas. Atualmente, já foram identificados mais de 200 tipos diferentes de HPV. Esses vírus são classificados em HPV de baixo risco oncogênico e HPV de alto risco oncogênico. Os tipos de baixo risco oncogênico são principalmente o 6 e o 11, que estão relacionados ao aparecimento de verrugas genitais. Já os tipos de alto risco são os 16 e 18 e estão associados ao desenvolvimento de lesões precursoras de cânceres, especialmente o câncer de colo de útero. Além disso, o HPV ele também pode estar relacionado a outros cânceres, como câncer de ânus, de pênis, vulva, vagina e orofaringe. E é muito importante destacarmos que o HPV ele pode afetar tanto homens quanto mulheres. Outro ponto muito importante é que na maioria dos casos o organismo consegue eliminar naturalmente o vírus por meio do nosso sistema imunológico. Porém, algumas infecções persistem no organismo e aumentam o risco de complicações. Vamos falar agora sobre como ocorre a transmissão. A transmissão do HPV ocorre principalmente por contato sexual. Isso inclui relações vaginais, anais e orais. Mas é importante entender que a transmissão também pode acontecer mesmo sem penetração, apenas pelo contato íntimo entre pele e mucosas infectadas. Outro fator importante é que muitas pessoas infectadas não apresentam sinais ou sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus. Por isso, o HPV pode circular silenciosamente por muitos anos. O uso do preservativo reduz significativamente o risco de transmissão, mas não garante proteção total, porque o vírus pode estar presente em regiões não cobertas pela camisinha. Também existe a possibilidade, embora muito rara, da transmissão da mãe para o bebê durante o parto. Sintomas e manifestações clínicas. Na maioria das vezes, como já foi dito anteriormente, o HPV é assintomático, mas quando há manifestações, elas podem incluir verrugas genitais, coceira, desconforto, pequenas lesões na região íntima. As verrugas, elas podem aparecer na vulva, na vagina, no colo do útero, no pênis, na bolsa escrotal, no ânus ou também na região oral. Entretanto, os tipos de HPV relacionados ao câncer geralmente não causam sintomas no início, o que torna o acompanhamento preventivo extremamente importante. A importância do HPV para a saúde pública. O HPV é considerado um dos principais fatores associados ao câncer do colo de útero. Praticamente todos os casos desse câncer estão relacionados à infecção persistente pelo HPV de alto risco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o câncer do colo do útero é um dos tipos de câncer mais frequentes entre mulheres em diversos países, especialmente quando há baixa cobertura vacinal e pouca realização de exames preventivos. Além desse impacto físico, o HPV também pode gerar diversos outros impactos, como ansiedade,
medo, estigma, impacto emocional e psicológico. Por isso, educação em saúde e acesso à prevenção são fundamentais. Em relação ao diagnóstico, existem vários testes que podem ser realizados. O primeiro é o exame clínico. Quando existem verrugas visíveis, elas podem ser identificadas durante uma avaliação profissional. Temos também o Papa Nicolau, que é um exame citopatológico, e ele detecta alterações celulares no colo do útero, antes mesmo do desenvolvimento do câncer, sendo fundamental para o rastreamento e diagnóstico precoce. Temos também o teste molecular para HPV, que ele identifica diretamente o DNA do vírus e pode detectar tipos de alto risco oncogênico. E a colposcopia, que é quando existem algumas alterações no Papa Nicolau, ela é realizada porque permite visualizar detalhadamente o colo uterino. Em relação ao tratamento, atualmente, infelizmente, não existe um medicamento capaz de eliminar completamente o HPV do organismo. Então, o tratamento é voltado para as lesões causadas pelo vírus. Entre as opções terapêuticas estão medicamentos tópicos, cauterização, crioterapia e remoção cirúrgica em alguns casos. Mesmo após o tratamento das lesões, o acompanhamento continua sendo muito importante. Além disso, manter hábitos saudáveis e uma boa imunidade auxiliará o organismo no controle dessa infecção. Em relação à prevenção e vacinação, a prevenção é a principal estratégia contra o HPV. A vacinação contra o HPV, ela está disponível gratuitamente pelo SUS no Brasil. Isso especificamente para algumas pessoas, alguns públicos que foram definidos pelo Ministério da Saúde. A vacinação, ela apresenta melhores resultados quando é realizada antes do início da vida sexual, mas também tem o poder de beneficiar pessoas já sexualmente ativas. Além da vacina, outras medidas preventivas também são importantes e elas vão incluir o uso de preservativos, realização periódica do Papa Nicolau, com possível diagnóstico precoce, educação em saúde e acompanhamento médico, que é de suma importância. Então, para concluir, falar sobre o HPV é falar sobre prevenção, sobre autocuidado e sobre saúde pública. A informação é uma ferramenta essencial para combater o preconceito, estimular a vacinação e incentivar a realização de exames preventivos sempre que possível. Quanto maior o acesso à informação, maiores são as chances de reduzir a transmissão do vírus e prevenir complicações graves, como o câncer de colo de útero e outros cânceres que já foram citados. Cuidar da saúde também é um ato de prevenção. Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.